Bom dia! Bom dia! Estamos mais uma vez em uma quarta com um café com a TCD. Vamos ver se não dá problema na internet hoje e que eu consiga fazer o nosso café. Sejam todos bem-vindos a uma pausa para um café com a TCD. Bom dia, Margarete. Acho que a internet não está dando problema. Uma das pessoas já entrou. Bom dia, seja bem-vinda. Aqui nós respondemos dúvidas de todos os nossos seguidores e de todos os nossos alunos. Vamos aguardar um pouquinho para a gente começar. Margarete, só me responde se você está me escutando ou não. Tá bom o som? Se tiver bom, tudo bem. Sônia, bom dia! Quanto tempo! Bom dia! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda a uma pausa para um café com a TCD. Ah, beleza. Obrigada, Margarete. Obrigada. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar, a responder dúvidas de todos vocês, seguidores ou não, alunos, para tirarmos as dúvidas, esclarecer bastante coisa. E aí, hoje acho que o pessoal está devagar para entrar. Se vocês puderem soltar um pouco de coraçãozinho aí para mim, que isso chama os alunos, tá? E vamos aguardar um pouquinho. Isso, obrigada. Oh, Maria José, bom dia. Bom dia. Maria José, depois, se você puder, entra no PV do Whats comigo que eu preciso te dar um recado, tá bom? Manda um oi para mim lá, tá? Esses dias eu procurei o teu Whats e não encontrei. Só vi lá no Telegram, mas no Telegram não tem o número do telefone. Manda um oi para mim quando você puder, tá bom, Maria José? Obrigada. Bom dia, Andréia. Bom dia, sejam todos bem-vindos a uma pausa para um café com a TCD. Se vocês puderem soltar bastante coraçãozinho para mim, gente, porque o coraçãozinho é para chamar as pessoas, não para dizer que vocês estão gostando da professora, tá? Manda coração que daí as pessoas sabem que eu estou ao vivo online. Beleza, obrigada. Assim as pessoas ficam sabendo que a gente está ao vivo, numa pausa para um café com a TCD, respondendo dúvidas dos nossos alunos e dos nossos seguidores. Bem, como o pessoal está demorando um pouquinho para entrar, quem tiver Tereza, bom dia. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta para mim, pode fazer já que a gente começa a responder e o pessoal vai entrando depois, tá? E lembrando, nós estamos
na semana do nosso evento, da nossa jornada da chave secreta da auriculoterapia. Segunda-feira, agora dia 28, foi a primeira aula do evento, que foi maravilhosa. Foi maravilhosa a aula. O pessoal adorou. Está gravada. Vai ficar gravada, tá? Aqui no YouTube. E quem não assistiu, quiser assistir, e tem o link na minha bio para vocês entrarem. Hoje vai ser a segunda aula, sexta vai ser a terceira aula. Nós estamos conversando muito do que é a TCD, como que a TCD funciona, para principalmente aquelas pessoas que não conhecem a TCD. A gente está mostrando que a TCD tem patente, está mostrando o vídeo da primeira medida que eu fiz na professora, quando eu aperfeiçoei a TCD, depoimento maravilhoso dos alunos, e hoje vai ser o tratamento, o poder da TCD com o tratamento maravilhoso à distância, né? Vocês vão ver casos de tratamento à distância, de tratamento em imagens, que a gente está dando nós estamos tendo um sucesso maravilhoso com os tratamentos à distância, e às vezes os tratamentos à distância nos surpreendem cada vez mais do que do tratamento presencial. No tratamento das imagens, o tratamento das imagens também está sendo maravilhoso, e tudo isso vocês vão ter na aula do evento, na aula 2. Que começa hoje às 20 horas. Vocês vão ficar surpresos com tudo que eu vou contar para vocês hoje no evento, na aula 2. Quem não assistiu a aula 1, pode assistir, né? A aula 1 está lá ainda. Hoje é a aula 2 e na sexta-feira nós teremos a aula 3. Também está muito legal, daí com a explicação do que é o cristal, do que é cada medida, tá? Do que são os nossos tratamentos. Hoje às 20 horas estaremos na nossa segunda aula do nosso evento da jornada da chave secreta da auriculoterapia. Para quem é nosso aluno sabe, né, que a nossa aurículo é uma aurículo bem diferente do que normalmente as aurículos que vocês aprendem em cursos básicos ou mesmo em cursos avançados. Estamos aqui para uma pausa, para um café com a TCD, respondendo dúvidas de alunos e dos nossos seguidores. Para quem se interessar, acabaram de perguntar para mim, o link da aula está na minha bio. Só entrar lá e vocês vão ver tudo. Tá bom? Hoje tem pouquinha gente, não temos pergunta. Vamos aguardar mais um pouquinho. E vamos aguardar a entrada de mais alguns alunos para ver se temos alguma dúvida dos nossos alunos ou dos nossos seguidores sobre a TCD. Tá? Para a gente responder. Bom dia, 02KLA. Não sei seu nome.
Desculpa, só aparece assim para mim. Bom dia, seja bem-vinda. Tá? Que bom que vocês estão aqui. E Clara, você? Legal. Beleza. Então, Clara, a gente estava conversando, né? Sobre os cristais, né? E os cristais a gente manda, né? Os cristais, mas a gente não tem placas. Daí as placas, eu não sei, Clara, acho que você é de São Paulo, né? Na Bioacus eu faço muita compra. Desculpa, eu faço muita compra na Bioacus. Eles têm, casa de acupuntura, eles têm bastante as placas. Seria interessante, né, com os cristais Coraza, pegar uma placa nova ou fazer aquela limpeza que eu comentei com você, né? Limpar bem, lavar, colocar no sol, Bom dia, Luciana. Colocar no sereno, aí pode usar, porque o nosso cristal já vai com o nosso adesivo para você colocar atrás da placa e também vai um adesivo menor para você colocar os cristais no potinho quando você tirar do pacotinho, tá bom? E também esse adesivo é um pouquinho grande, se você pegar deixa eu ver se eu tenho aqui não tem. Se você pegar um potinho menor, pode colocar o mini gráfico, tá? Que ele segura a energia do cristal. Então, como não tem pergunta, eu vou comentar uma coisa, alguns exemplos que aconteceram comigo no consultório essa semana, que foi maravilhoso, né? O nosso cristal, ele tem uma frequência em angstrom de 30 mil. A gente começou com 23 mil, né? E ele está com 30 mil por causa da nossa egrégora. A nossa egrégora está começando a trabalhar com os cristais Coraza e agora a frequência deles subiu bastante. E uma das coisas que acontece com os cristais Coraza, porque a partir de agora a gente vai falar só sobre os cristais Coraza que são programados. Temos outros sim. Por enquanto, quem ainda tem o cristal harmônico e o cristal radiônico pode terminar de usar e depois pode pedir o meu, tá? O cristal Coraza, ele está com uma frequência de rapidez. Você coloca o cristal e ele é muito rápido, diferente dos outros cristais, que às vezes demoram um pouquinho para fazer o efeito, tipo meia hora, 1 hora. Os cristais Coraza, gente, é na hora. E eu vou contar para vocês que essa está sendo a resposta dos meus alunos que estão trabalhando com o cristal Coraza. A resposta, quando você coloca, é imediata. Por exemplo, essa semana eu tive um caso de enxaqueca. E vocês sabem, os meus alunos, bom dia, Elias, bom dia. Os meus alunos sabem que enxaqueca e dor de cabeça é a pupila dos meus olhos. Eu amo tratar, né? E os alunos da TCD
A TCD tem uma técnica toda especial para trabalhar a enxaqueca, que eu não consigo falar para vocês aqui, além da TCD da cabeça, levando no VG, como nós fazemos aurículo, porque é difícil de eu contar para vocês aqui como, ou escrever, ou mesmo falar, como o cristal funciona na aurículo, na enxaqueca, né? E essa paciente chegou. Ela ligou para mim de manhã, eram umas 11 horas, e a filha dela é minha paciente no consultório e trata dor de cabeça. E ela tem enxaqueca há 20 anos, a mãe da menina. E eu não tinha horário, e eu pedi para ela vir ao 12:30, para eu atender, porque a minha técnica é muito rápida. E ela veio, porque ela não foi nem trabalhar da dor que ela estava. Quando ela chegou, nós começamos a conversar. Para vocês terem ideia, eu não faço nem anamnese na minha paciente quando ela chega com dor de cabeça. Primeiro, eu retiro a dor de cabeça para depois começar o tratamento no paciente. Porque o paciente com dor de cabeça, nem responder você, ele responde direito. E quando ela chegou, a gente começou a conversar e eu perguntei, a primeira pergunta que a gente faz, você tem alguma cicatriz no corpo? E ela não tinha, né? Inclusive partos normais. Há 20 anos, essa dor de cabeça dela. E aí, para vocês terem ideia, a gente não pergunta nem onde está a dor de cabeça. E eu perguntei para ela a nossa palavrinha mágica. De 0 a 10, em quanto está a sua dor de cabeça? Ela olhou para mim e falou assim, ela não estava conseguindo abrir os olhos. Ela falou para mim, está em 1000. Ela falou, Linéia, eu não estou suportando. Aí eu pedi para ela fechar os olhos e ela mentalizar ela bem, enquanto eu colocava os cristais. E na TCD, nós sabemos que nós começamos a enxaqueca com 2 cristais, que é o yin-tang e a vesícula biliar, fazendo um movimento anti-horário e fazendo a nossa intenção. Quando eu terminei o 2º cristal, ela não abriu os olhos. Ela falou para mim assim, eu não sei o que você fez. Abriu os olhos e falou assim, olhou e falou assim, zerou. Ela sentou na cadeira, porque eu trabalho numa poltrona do papai. Ela sentou, ela respirou e ela começou a se mexer. E disse, Linéia, a minha filha estava certa. Ela falou que com duas coisinhas que você colocou na orelha dela, ela ficou sem dor. E eu pude perceber isso agora. Eu não sei o que você usou. E eu já tinha mostrado para ela. Ela não tinha nem visto. Falei, tá aqui, ó. É cristal, tá a placa aqui. E ela falou assim, não foi. Foi a sua mão, quando você colocou na orelha, a sua mão esquentou. Eu falei, não foi a minha mão que esquentou, foi o cristal. Gente, o cristal, ele tem acima de 10.000, a frequência de onda dele acima de 10.000, ele gera infravermelho e esquenta, tá? E a hora que ele esquenta, ele melhora muito. E ainda mais dando a nossa intenção. Isso é maravilhoso. Claro, eu consegui tirar a enxaqueca de 1000 em 2 cristais. Por isso eu digo, trabalhar com cristal programado é maravilhoso.
A TCD ensina você a trabalhar com cristal programado e é fenomenal. E essa semana eu não sei o que deu no consultório, mas foram 5 casos de enxaqueca e dor de cabeça. Uma outra paciente que chegou também com crise desde os 15 anos. Dos 15 anos. Ela foi, gente, para vocês terem ideia, ela foi cobaia de um neurologista de Curitiba, porque ela não aguentava as crises de dor diariamente. Ela foi cobaia de um neuro, fazendo um tipo de tratamento com medicamentos fortíssimos e, além de medicamentos, injeções que eu acho que ela não sabe o que é, mas se não me engano foi terapia neural. Esse médico colocou injeções em toda a cabeça dela, e terapia neural não é assim, né? Terapia neural tem os seus pontos, mas ela contando para mim que ele colocou várias aplicações de anestésico na cabeça dela. Então é terapia neural, só que ele fez muito, né? E ela não melhorou nada. E essa paciente melhorou com 4 cristais. 4. E aí eu fiz a TCD da cabeça e vocês sabem que a gente utiliza moxa. E uma das coisas que me chamou muito a atenção nessa outra paciente, né? Porque não é nessa primeira que eu acabei contando, que foram 2 cristais, foi a moxa. Porque a moxa, quando você aplica, a gente aplica a moxa de bicada, ou moxa Okyu, ou qualquer tipo de calor, né? No ponto certo. E essa moxa, ela demorou muito, muito. Eu nunca vi uma moxa demorar tanto num ponto para TCD. Tanto que eu fiquei com muito medo, porque eu estava com o meu dedo do lado, porque a gente fica com o dedo para não queimar o paciente. E esquentou muito meu dedo. E a ela não. Então percebam que, olha a diferença, essa paciente estava precisando de calor. Perguntei para ela, tem os pés frios, tá? Para quem sabe MTC, sabe que o coração não está aquecendo o rim, né? O coração não está aquecendo o rim, o fogo não está conseguindo chegar no rim e existe um bloqueio, e esse bloqueio nessa paciente era a cicatriz da cesárea, bem no meio. Desbloqueei. E muitos outros tratamentos de dores de cabeça e enxaquecas essa semana. O primeiro com 2 cristais, o segundo com 4 cristais. Terceiro, se não me engano, foram 5 cristais. Foram assim, tem sido os cristais programados, cristais Coraza. A rapidez no tratamento dele, esse é o nosso diferencial dos cristais Coraza. Porque todo mundo tá me perguntando, professora, qual é o diferencial do seu cristal programado para os outros cristais programados? Nós temos inclusive cristais programados que eu não conheço. Eu não sei a origem. Já tentei conversar com com a pessoa que fez o cristal, não me respondeu. Então eu não uso. Eu uso exatamente o cristal que eu conheço, que é o radiônico, o harmônico,
tá? Que eu sei quem fez a programação, e agora eu não uso mais esses dois, eu uso somente o cristal programado Coraza. E aí, essa é a dúvida dos meus alunos, né, e dos terapeutas, qual é a diferença do cristal radiônico e do cristal harmônico para o cristal Coraza. Acabei respondendo aqui a rapidez, o fato de você colocar o cristal Coraza com 30 mil de frequência de onda e ele responder em menos de 1 minuto. Gente, com 2 cristais eu tirei a enxaqueca de uma pessoa de 1000, porque colocar 2 cristais e uma intenção não leva mais que 1 minuto. Então, essa é o nosso diferencial. O diferencial do cristal Coraza, a rapidez no que ele age. Porque a hora que acima de 10 mil angstrom de frequência de onda, nós emitimos infravermelho. E a hora que a gente emite infravermelho, gera calor. E quando a gente dá a nossa intenção, a gente emite muito calor. Tá? Então, olhem a diferença de uma semente. Ela vai agir 24 horas depois na aurícula, vai começar a agir 24 horas depois. O cristal radiônico, ele começa a agir umas 12 horas depois. O cristal harmônico, ele começa a agir a partir de umas 2 horas, 1 hora, 2 horas. Melhora na hora, mas ele está voltando. E o cristal Coraza é na hora, é imediato. Isso que a gente tem percebido. O Elias falou assim, e quanto mais se usar os cristais Coraza, quanto mais a nossa egrégora começar a usar os nossos cristais, nós estamos com muitos alunos já usando nossos cristais. Eu agradeço do fundo do coração, tanto que em 30 dias a nossa frequência de onda subiu de 23 mil para 30 mil. E quanto mais a nossa egrégora começar a usar, vocês vão ver o nosso resultado muito mais rápido. E eu fico muito feliz com isso. E o Elias sabe, né? O Elias acompanha a gente e ele sabe, né? E eu mesma, quando eu estava usando os cristais Coraza, antes de começar a distribuir, a vender eles, o resultado era exatamente assim, meia hora, 40 minutos, tá? E quando os meus alunos começaram a me falar que está sendo muito rápido, essa semana foi uma semana maravilhosa em que eu pude, né, perceber isso, a gente já estava percebendo isso desde o início de outubro, do dia 3 de outubro, quando a TCD fez 10 anos. Mas assim, de uns 10 dias para cá, eu até agora vou começar a medir novamente, Elias. Eu vou medir os cristais novamente, né, para ver se eles aumentaram a frequência. Provavelmente. Eu estou deixando mais alunos usarem o nosso cristal para a gente poder medir a frequência deles. A vibração, a frequência e a vibração em angstrom. Eu fiz uma pesquisa essa semana, eu vou colocar no nosso grupo, exatamente sobre o que é energia, o que é vibração e o que é frequência. E eu vou passar para vocês. Essa semana eu fiz um estudo e fiz um escrito, né, sobre esse estudo, sobre frequência, vibração e energia.
que está dentro dos cristais, tá? Então, sejam todos bem-vindos a uma pausa para um café com a TCD, onde nós respondemos dúvidas dos nossos alunos e dos nossos seguidores. E como temos mais gente aqui, essa live vai ficar gravada, porque no início da live eu falo sobre os cristais Corazza, que estão maravilhosos. E aproveitando hoje, é o segundo dia da nossa jornada da chave secreta da auriculoterapia, o segundo dia do nosso evento, da nossa aula. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre os tratamentos à distância. O link está na minha bio para você conseguir entrar nessas aulas, tá? A gente vai colocar também, tem aqui no meu Instagram o link, vou colocar no meu Stories hoje o link também para entrar na aula. E a aula hoje vai estar maravilhosa, como foi a de segunda-feira. A live de segunda-feira está lá, no mesmo link que você assistiu. Clara, para problemas circulatórios, claro, porque para problemas circulatórios você vai usar a TCD da região, você vai cercar o dragão onde tem o problema circulatório e vai fazer aurículo, a nossa aurículo, aurículo dos meridianos. Lembra, né? Tá? Então, vamos supor, né? Eu tive um caso de um problema circulatório na região do B57, mais ou menos, na panturrilha. Nós fizemos a TCD da perna, da TCD da panturrilha, nós fizemos aurículo, chamei rim simpático, meridiano envolvido e a correntinha desde quadril até pé, tá? E colocamos na aurículo também pontos de circulação que você sabe que nós temos. E um ponto sistêmico para circulação é o P9. Você pode deixar um mini gráfico com 3 cristais no P9. Legal? Tudo bem? Vanusa, seja bem-vinda. Maria Aparecida, seja bem-vinda. Consegui responder, Clara? Essa pessoa que falou que está vendo a live é ProLiMV. Seja bem-vinda, não consigo saber seu nome, é o que está escrito aqui, tá? Vamos aguardar mais um minutinho. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, estamos à disposição. Clara, estamos aqui, estamos no Telegram, pode perguntar, tá bom? Não fiquem com vergonha. Tem muitos alunos meus, gente, que ficam com vergonha de perguntar, daí vem perguntar no inbox, daí eu demoro para responder, porque eu tô com muita coisa, mas pode perguntar. Vocês sabem que eu adoro meus alunos, vocês moram no meu coração. Beleza, então aí seria você cercar o dragão, fazer daí a TCD, não é da perna, a TCD é do tornozelo, que são medidas pequenas, que você sabe como fazer, porque a gente não tem como explicar aqui como é a medida pequena, né? E a gente faz a TCD do tornozelo, né? E aí faz exatamente a aurículo, né? Vê em qual meridiano está passando esse problema circulatório e correntinha,
Sempre. Braços e pernas corrente direto. Bom dia, Roberta, bom dia. Eu acho que é a Roberta. Orgonites personalizados? Deve ser a Roberta. Aqui eu tenho que adivinhar. Soninha, para a depressão que ficou mais intensa após a pandemia, qual a sua orientação? Sônia, primeiro, TCD da cabeça, levando no VG, porque você sabe que agora a gente está usando a TCD para ansiedade e depressão. Decágono, tá? Fazendo uma excelente, um excelente pedido, né? Para depressão, tá? Eu uso muito aurículo, harmonização. Como você está com uma paciente com depressão, eu não faço harmonização total. Eu faço a harmonização dos órgãos primeiro. Então, vou te dar um exemplo aqui. Harmonizo os órgãos, que você sabe como faz. Madeira, fogo, terra, metal e água. Coloco o coração emocional. Coloco o ponto de ansiedade, o ponto de depressão e o ponto de tensão numa das orelhas. Bom, existe também um pontinho. Se você não souber onde está, Sônia, me manda uma mensagem que eu te mostro. É um pontinho que fica do lado de libido, que é para depressão. É maravilhoso. Tem o ponto de pressão do lado do lado do ponto de pressão, acima um pouco do ponto Xemen. Também eu faço. Numa segunda sessão, eu faço as vísceras. E aí, junto com as vísceras, eu só coloco o coração emocional, mas eu faço os 4 deuses na orelha. Vocês sabem onde é o VG20, né? Na orelha é o Helix 6. E aí, quem trabalha com cristal sabe para frente, para trás e dos lados. E eu já ouvi um aluno falando que os 4 deuses é o ponto de cercar o dragão do VG20. E é mesmo. E você pode fazer isso na orelha. Tá? E aí, numa terceira sessão, eu harmonizo órgãos e vísceras. Certo? Então, TCD, se for presencial ou à distância, é a mesma coisa. TCD, a única coisa, o decágono com a intenção muito bem direcionada à depressão, é a mesa da aurículo, tá? Ou presencial com aurículo, tá bom? Me dá um joinha se você entendeu. Temos mais algumas perguntas aqui, só um pouquinho. Bom, sobre a depressão. Opa, quase que eu saio daqui. Ai. Bom dia, Andréia, bom dia, seja bem-vinda. A Roberta, fiz auto-TCD. Agorinha. Olha, minha vista tá tão boa que ela falou assim, eu entendi sogrinha. Não é, mas agorinha. Desculpa, Roberta, brincadeira. Estava com mal-estar, estômago, baço, intestino. É isso aí. E aí você sabe, né, que a auto-TCD no VC você consegue fazer em você. Porque não é lá atrás, é aqui na frente. E você consegue trabalhar. Perfeito, maravilha, maravilha, parabéns. É isso aí. Essa é a TCD. Essa é a nossa aurícula. E que eu amo de paixão.
E esses são os nossos cristais, certo, Roberta? Porque no início da live, assiste, nós falamos da nossa rapidez com os cristais coraza. E você tem eles, certo? Uma pausa para um café, deixa eu mostrar do outro lado. Para quem não conhece, esse é o nosso decágono, né? Que eu falei para a Sônia. E uma pausa para um café com a TCD, respondendo dúvidas dos nossos alunos e dos nossos seguidores. Entra no link da minha bio, hoje vai ter a segunda aula do nosso evento da chave secreta da auriculoterapia. Para quem não assistiu a primeira, dá tempo de assistir hoje, antes de vocês assistirem a segunda aula. E sexta-feira nós temos a terceira aula. Tá bom? Como não temos mais perguntas, um beijo no coração de todos. Boa semana. E até quarta da semana que vem estarei aqui respondendo dúvidas de vocês e dos nossos seguidores. Um beijão para vocês.